Voltamos agora no nosso segundo bloco, conversando aqui com Francisco Maia, ele que é produtor rural e empresário de sucesso em Mato Grosso do Sul. Maia, foi aprovado a admissibilidade de uma PEC no Senado propondo eleições diretas para presidente no caso de destituição do presidente Temer, ou mesmo se for julgada procedente a ação impetrada pelo PSDB que requer a cassação da chapa Dilma Temer. Você é favorável a eleições diretas ou acha que esse Congresso tem legitimidade para propor um nome para fazer essa travessia até 2018? Olha, eu acho que para as reformas que são necessárias existir no país, é importante que o líder maior tenha credibilidade e ele represente a esperança para o povo, porque o ponto de tudo isso é a esperança. O atual presidente não representa mais nenhum tipo de esperança e os membros do Congresso Nacional estão todos maculados, né? São homens que participam já desse mesmo jogo. Acho que a eleição direta é o caminho, não é? E aquele que for o eleito vai ter essa missão de levar o nosso povo a essa travessia que tem aí pela frente, porque o que aconteceu recentemente é uma polarização no país, não é? Até ideológica. Nós brasileiros sempre fomos pessoas que se relacionavam bem entre grupos, agora está tendo muita hostilidade entre direita, entre esquerda, entre fora isso, entre fora aquilo. Então eu acredito que nós precisamos de reformas profundas no Estado brasileiro. Nós temos um Estado extremamente grande, pesado, caro, ineficiente, né, que não oferece nada ao cidadão. Você paga 40% de carga tributária em tudo, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem saúde, é um caos, né? O Estado brasileiro hoje ele está para servir a uma grande casta de privilegiados que vivem nababescamente do Estado, e onde a grande maioria da nossa população não tem nada, não recebe garantias. Então, essas reformas profundas só poderão vir através de um homem eleito com legitimidade pelo povo. Aproveitando esse diagnóstico que você fez, sobretudo relacionado à atividade econômica do nosso capitalismo, em que as empresas elas têm muitos recursos por parte do Estado. JBS mesmo conseguiu financiamentos milionários do BNDES e foi criticada por você quando presidente da Acrisul. Como é que você viu esse enriquecimento da JBS pelo Estado brasileiro nesse período em que a Acrisul criticou com tanta veemência esse desvirtuamento? Você veja os incentivos fiscais que existem hoje. Quem merece e precisa de proteção geralmente é o pequeno. Na economia é o contrário, você dá os benefícios fiscais para os grandes, com o intuito de criar emprego. Agora, o pequeno comerciante que está lá no sacrifício, o médio empresário, esse não tem benefício nenhum, esse tem que pagar o seu ICMS cheio. Já no caso do JBS, um grupo desse paga 1,9%, 2% de ICM e o resto é de redução fiscal e fica muito difícil uma concorrência, não é? Nós avisamos, está aqui documentos que nós trouxemos. Nós representamos ao CAD, que é o Conselho Econômico do Ministério da Justiça, para regular. Em que ano isso? Em 2012, nós levamos ao CAD que a fusão entre Friboi e Bertin para se criar o JBS, ela era perversa para o mercado, porque com o dinheiro do BNDES você estava monopolizando, cartelizando uma atividade onde grande parte dos brasileiros dependia dela. Eu lembro que num desses debates, Fábio, que eu participei na Comissão de Agricultura do Senado, eu defendendo os produtores e o Wesley Batista defendendo o JBS, eu disse na oportunidade que o governo do PT tinha escolhido a família Batista para a sociedade.
aos batistas do litoral, representado pelo seu Ike Batista, tinha dado subsolo e as nossas riquezas minerais, como o petróleo e coisa mais. E ao batista do centro-oeste de Goiânia, os goianos ali, representado pelo JBS, tinha entregue milhões de hectares de terras férteis, 5 milhões de produtores rurais para trabalhar, se esforçar e proporcionar riqueza para a família Batista. Então os batistas, tanto do litoral como do Brasil Central, foram privilegiados nessa grande onda de você escolher as empresas que poderiam ser multinacionais brasileiras. E deu no que deu. Então eu acho que essa concentração, esse privilégio de você patrocinar com recursos públicos grupos, algum tipo de grupo, isso aí não é perverso para a nossa economia. Mudando agora para a política estadual, em virtude dessa crise que nós estamos assistindo de forma perplexa, você publicamente defendeu o afastamento do governador Reinaldo Azambuja. Por quê, Maia? Eu ainda sou daquela turma que convivi no tempo de Nelson Trade, Lúdio Coelho, Pedro Pedrocian e tantos outros, que o que dá força a um homem público é a sua credibilidade. O sujeito tem que estar moralmente com credibilidade para ele poder liderar a população. Como numa família, quando o pai de família ele está mal ou que ele cometeu algum desvio na sua família, ele fica difícil de ter uma liderança sobre a família. Eu disse para o governador, reforcei ao governador, que nesse momento de dificuldade, de credibilidade dele em choque, que ele tem que buscar a sua inocência, provar à sociedade de que ele realmente não tem culpa nesse episódio. A partir daí ele voltaria, entrega para sua vice o cargo, vá cuidar da sua defesa, porque ele fica com uma situação muito difícil agora de governar. Você vê movimento de crise de funcionário aqui por isso, movimento ali, ele está andando, ele vai na Assembleia se justificar, ele vai no Ministério Público, ele vai no Tribunal de Contas, foi ontem na Acrisul. Então, é natural que ele esteja numa situação difícil pessoal, até emocionalmente delicada. Então, que ele processe a sua defesa. A cada dia surge um trecho novo fato. De uma gravação, de um vídeo. E recentemente eu li num dos sites da capital que a Associação dos Frigoríficos afirmou que tem 6 horas de vídeo, né, retratando uma sistemática cobrança de propina por parte de agentes do governo do estado. Se o governador não se afastar para exercer a defesa, a impressão que se tem é que, a conta-gotas, esses vídeos vão minando a credibilidade do governo, prejudicando toda a população de Mato Grosso do Sul. Você compartilha dessa? Mas, sem dúvida nenhuma. E é fácil dele provar a inocência dele. Como é que seria? É fácil pelo seguinte. Tecnicamente. Veja bem, é fácil porque isso não é como uma delação que existe a nível nacional, que o cidadão fala que deu dinheiro para o presidente Dilma ou deu dinheiro para o presidente Lula. Aí você tem que colocar um contra o outro. Sim. Então fica difícil. Por quê? Porque não tem um fato que comprove. Aí sim comprova. Porque a delação, o crime diz que o governador usava notas de terceiros, no caso, todos esses produtores rurais, coincidentemente, membros da Casa Civil do seu governo, do seu ciclo de amizade, usava essas notas para justificar o repasse de dinheiro. Ora, quando você abate um boi, o frigorífico te manda o romaneio, que é uma contraprova que você tem para dizer, olha, aquela nota fiscal tal, aquele lote de boi tal, pesou tanto. Pega como se fosse uma autópsia do boi para dizer pesos, características de carcaça. Esse romaneio
é uma prova o seguinte: se realmente o boi não é fantasma, porque o que se discute é que tem um boi fantasma, se houve o abate do boi, vai ter o romaneio da nota. Outra coisa, o transporte de gado gordo é por conta do frigorífico. Tem que ter o controle do frigorífico e houve o transporte dessa nota. E a terceira, que essa é que justifica, no Ministério da Agricultura, a inspeção federal. Consta ali os lotes, os abates, se foi abatido esse boi. É só as pessoas citadas que têm essa nota fria juntar o romaneio, juntar uma cópia dessa inspeção federal e o transporte, que diz, olha, essa delação é falsa, porque eu comprovei realmente que o meu boi está aqui. Você veja, eu tinha aqui, segundo o Iagro, 1.200 boi no pasto, abati 100 bois, o meu saldo é esse. Então, é fácil de você justificar isso. Não adianta agora discutir questões de incentivo. E ainda mais veio essa outro agravante dos empresários locais, né, que parece que também aí vão aparecer novas denúncias. Certamente, como você mesmo disse, o governo fica na defensiva e dificulta a sua sustentabilidade. E no terceiro bloco vamos continuar com política estadual. Break.